Boa noite você que está nos ouvindo aí no Spotify, aí no Apple Podcast, no Amazon, você que está nos vendo pelo YouTube, nosso canal, @podpod. É uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente. Você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like, comentar, interagir comigo, com o podcast, com os episódios, porque é muito interessante, é muito importante. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que eu fiz contato com ela. Oi. E ela aceitou prontamente o convite. Boa noite, Lohane Zucoloto. Ei, Elber. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. É isso, gente. Olha só, Lohane, vocês vão me perguntar assim, Elber, mas o que isso tem a ver com saúde? Tudo. Verdade. Não, claro. Né? Tudo a ver com saúde. Lohane é arquiteta pela UFES, formou em 2007. Lohane atua desenvolvendo projetos nas áreas residenciais, comerciais, corporativas. Já participou das principais mostras de decorações do mercado capixaba, a Casa Cor, a Morar Mais Vitória. Acumulou experiência trabalhando com mais diversos tipos de projetos em construtoras renomadas aqui na Grande Vitória, em 2010. E em 2010, decidiu empreender e abrir seu próprio escritório de arquitetura que leva o nome Lohane Zucoloto. Exatamente, arquitetura. Ela hoje acumula mais de 300 clientes atendidos em vários estados brasileiros. Então, você que está nos ouvindo aí, você pode contratar os serviços da Lohane, seja onde você estiver. Só tem Wi-Fi que a gente está chegando, hein? Exatamente. E até alguns projetos fora do Brasil. Olha aí, nós que estamos em alguns países, Lohane também faz atendimento fora do país. Nesses 13 anos de experiência, ela ainda me disse que com a experiência de vida profissional e pessoal, casamento, filhos, fizeram mudar para melhor os seus projetos e hoje desenvolve uma arquitetura contemporânea, atemporal, mas que preserva a identidade e conta a história de quem irá usá-la. Isso certeza, é saúde, né? Nossa, 100%. Você tá num ambiente que você se sinta acolhida por ele, que revele de você. Isso é muito saúde, né, Lohane? Sim, é porque sempre que as pessoas me perguntam assim, mas eu tenho que contratar um arquiteto. Eu falei, gente, a arquitetura é qualidade de vida, né? Isso. E aí vem assim, o que é arquitetura? O que é ter saúde, né? Que você acabou de me perguntar. Eu fiquei pensando, gente, o que é ter saúde? É uma pergunta assim tão genérica, às vezes tão abrangente. Para você pode ter uma percepção, para mim é outra. Mas eu acho que é todo dia você poder abrir o olho, poder ver, ouvir, enxergar, caminhar, tá perto das pessoas que você mora, que você gosta, né? Eu acho que ter saúde é ter qualidade de vida, né? E a arquitetura é um dos aspectos para você ter uma boa qualidade de vida. Eu sempre faço essa pergunta, Lohane, em relação à saúde, porque, na verdade, é tão interessante o olhar de cada profissional sobre um único conceito, sabe? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eu sempre falo isso, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito amplo e foi a concepção desse podcast, que a gente estava até conversando no making off, né? Nos bastidores. Nos bastidores. E cada profissional tem a sua percepção por conta da sua formação. E é uma palavra só, e é uma coisa só. E muito mais do que isso. As suas vivências também dizem isso, né? A sua vivência enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto família, diz isso, mas também a sua percepção técnica do conceito, porque quando você pensa em saúde, a primeira coisa que você pensa é a saúde física, né? Tô bem, não tô com nenhuma doença. Mas e a mental que acompanha isso, né? E o espaço que você vive, o que você vivencia todo dia. Então, acho que a saúde nada mais é que você ter uma excelente qualidade de vida. Acho que definiria assim. Eu acho também. Teve uma das pessoas que... Foi até uma das coisas que nos uniu, assim, né? Que nos aproximou, foi a doutora Adriane. Sim. Ela falou uma coisa muito interessante, que até então ninguém nunca tinha falado, que era assim... Foi ela e o Gustavo que falaram assim... Saúde é
você aliar também a sua espiritualidade. E aquilo eu fiquei refletindo aquilo muito tempo. Toda porque, razão. assim, não é, porque isso não está no conceito apesar do psicológico estar envolvido, né? Que é bem-estar físico, mental e social. Mas isso não está no amplo conceito, a espiritualidade, né? Claro que a espiritualidade ela tem um impacto direto no mental e no físico da pessoa. Com certeza. Mas, assim, também faz parte. Não, concordo em gênero, número e grau que a Adriane falou, com certeza. Então, vou complementar minha resposta aqui agora, né? Com certeza, é física, mental e espiritual, né? Sem Deus, a gente não é nada hoje. 99% da minha vida, das nossas, né? Depende dele, então ele é muito importante a nossa saúde, com certeza. Vamos falar um pouquinho da sua área de atuação, que você é arquiteta e como que um ambiente ele pode contribuir para a saúde de um indivíduo. Pergunta fácil essa, né? Então, assim, ninguém gosta de viver num ambiente insalubre, escuro, sem janela, sem ventilação. Então, a construção de um espaço com luz natural, ventilação, boa circulação, contato com a natureza. Então, assim, isso com certeza contribui para a saúde do indivíduo. Imagina você... Só o seu acordar de manhã. Imagina você não acordar, não olhar para o céu lindo que está surgindo, né? Não tá... Abrir a janela, não vir aquele vento. Imagina essas pessoas que vou dizer que têm condições mais precárias, né? Que moram perto de esgoto, não tem mais luz natural, moram amontoados, acumuladores, né? Então, assim, isso interfere. É o que a gente está falando, assim, não só na saúde física, mas também na mental. Então, e vamos levar para o nosso dia a dia. A pandemia veio muito para trazer isso também, né? Da importância da arquitetura dentro das nossas casas. Que eu falo que, fugindo um pouquinho da pergunta, antes da pandemia, a gente ficava em casa de manhã, saía para trabalhar, voltava, a casa era só um dormitório. Então, na pandemia, as pessoas se viram assim, agora eu tenho que trabalhar em casa, agora eu tenho que ficar em casa, o que eu faço? Então, foi nessas horas que você viu o que a saúde interfere. Pô, eu tenho uma mesa adequada para trabalhar e minha cadeira, como que tá? Que agora eu vou ficar aqui 8 horas sentado aqui. Como que tá a luz que vai chegar em mim para trabalhar? Tá suficiente para eu aguentar essa carga de 8 horas de trabalho? Minha varanda. E agora que eu não vou poder ir para a praia? E agora que eu não vou poder encontrar com meus amigos? Tem um espacinho aqui para eu fazer um vinho, para eu tomar com a minha esposa? Ou deu... Enfim, um telão para ver as inúmeras lives que tiveram, né? Então, arquitetura com saúde, com ambiente, é totalmente interligado. E você sabe que eu estava refletindo, porque eu acabei de passar por um processo de mudança, até conversei um pouquinho com você. E eu notei o mercado muito aquecido, né? Que deu uma estagnada por um tempo e o mercado imobiliário ele tá aquecido mesmo. Sim. Agora, né? E eu acho, a minha percepção agora, depois de passar por isso, eu fiquei refletindo sobre isso, eu acho que, não sei, devem ter estudos sobre isso. Eu acho que as pessoas estão meio que assim, deixa eu sair desse ambiente que eu passei 2 anos, sabe? Que eu não aguento mais esse ambiente aqui. E aí a rotatividade está muito grande de saída e entrada de imóvel, de venda de imóvel, de aluguel de imóvel, né? Eu acho que pode ser, eu não sei, eu não li nada a respeito, mas eu fiquei refletindo. Eu acho que pode ser um reflexo da pandemia também, né? Não, sim. Não sei na sua área, assim, mas na minha área de arquitetura, de construção, de reforma, as coisas aumentaram muito quando começou a pandemia agora. Por quê? Apesar da pandemia ter sido esse caos, Deus me livre, eu não quero saber de nunca mais na pandemia nas nossas vidas, para o setor de arquitetura foi um momento bom. De aquecimento. Exatamente. Porque
as pessoas se viam presas em casas, então foi uma procura gigantesca por lotes, por terrenos. Então, as casas, né, nos condomínios que nós temos próximos que aumentou consideravelmente. A busca por espaços, casas maiores. Então, eu não digo que foi só isso, mas é um conjunto, e toda economia tem um ciclo também, né? De aquecimento e estagnação, aquecimento e estagnação. Então, concordo com o que você falou, mas eu vou complementar com mais que as pessoas... Eu estou entendendo que depois da pandemia elas estão se sentindo, estão querendo mais vivenciar a casa, estão querendo ter um espaço. Estão valorizando mais, exatamente, né? A valorização do bem-estar. Isso, ali, não de ser né? só um dormitório, de ser né? só um dormitório, não assim, né? que quando você viaja, geralmente, as pessoas só sentiam falta da cama e do chuveiro, né? Eu sempre brinco isso. Que quando você viaja muito tempo, o que você sente falta, não é isso? Sua cama e seu chuveiro, que você é confortável. Agora as pessoas estão sentindo falta de mais coisas. Então, estão valorizando isso mais. E é isso. Eu acho que... Olha só, como que a gente consegue transformar a nossa casa? Vamos pensar em transformação, que é o que você faz, né? Sim. Eu vi que você postou ontem, eu acho, o antes e o depois de uma cozinha. Lindo aquilo lá, né? Eu até mandei pro Márcio. Eu achei lindo aquilo lá, aquela cozinha, o antes e o depois. Que espetáculo, né? Assim, uma cozinha, você bota uma cozinha fria, uma cozinha sem vida, e depois, como é essa transformação, Lohane, com a nossa cara e sem errar? Primeiro, você já começou você já pegou a sua pergunta com a resposta. Uhum. Nossa casa tem que ter a nossa cara. Isso, assim, é primordial. Não adianta você chegar para mim com referências do Pinterest, falando assim, quero minha casa assim. Porque muitas vezes o que funciona naquela imagem lá, funcionou para aquela pessoa, no estilo de vida, na funcionalidade, né? No dia a dia dela. Então, posso copiar o Pinterest? Não, não posso. Só que o que eu faço com aquela referência? Converso com você para saber exatamente, que talvez você também nem sabe o que você gostou daquilo, para poder... E entendo o seu dia a dia, né? Entendo sua vida. Eu brinco também que quando o arquiteto entra na vida da pessoa, ele é um pouco psicólogo, porque eu tenho que entender qual é o seu estilo de vida, o que você faz, se você recebe pessoas, se você não recebe, se você passa o fim de semana no sofá vendo Netflix. Então, é a partir disso, entendendo, que eu consigo transformar a sua casa com a sua cara. Então, a primeira coisa que você tem que entender é seu estilo. Ah, não tem um estilo definido. Não, você entende sim. Eu vou te dar referência para você ver. E tem pessoas dos mais estilos variáveis. Tem as pessoas mais contemporâneas, tem as pessoas que gostam de um estilo mais rústico, né? Aqueles minimalistas, que é aquela casa assim, sem muita informação. Industrial, que é um estilo que é o desse estúdio, inclusive, né? Tá vendo? Paredes pretas, esse tipo de luminária. Então, o autoconhecimento, nesse caso, a primeira coisa, é tudo. Você tem que saber qual que é a sua personalidade e o que você vai querer na sua casa. Se o cliente já chega com isso pronto, é metade do caminho andado, não tem erro. Um projeto que o cliente já sabe o que ele quer. E é engraçado, eu vejo assim, mesmo aqueles que não sabem o que quer, só com a referência a gente descobre. Porque, na verdade, toda a sua experiência de vida que você leva para a sua casa, ela vem se formando, né? Lá de quando você era criança, de como você viveu. Às vezes você reforma a sua casa pensando no trauma que você quer resolver, ou numa coisa que você quer lembrar dos seus pais, da sua infância, dos seus amigos. Vamos lá, então, primeira coisa, você tem que ter seu estilo e a sua autenticidade. Isso já é 50%. Depois contratar um arquiteto, né? Para conseguir trazer tudo isso para o papel, exatamente. Mas, assim, basicamente, vai a sua pergunta, né? Como que eu transformo sem errar? Eu indicaria começar por uma base neutra. Isso não tem erro. Eu gosto do estilo... Eu sou roqueiro. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou roqueiro. Se você tiver uma base neutra, você transforma o seu estilo de rock com o que eu chamo de acessórios na decoração. É um quadro que vai relembrar aquilo, é uma mesa que vai relembrar, um objeto de decoração. Então, e o arquiteto está aí para isso, né? Para te orientar. Então, como que eu transformo sem erro?
base neutra e joga seu estilo com acessórios. Isso não tem erro. E contrato profissional, gente. Isso é muito importante. Isso. Para você não errar, né? E assim, é possível ter uma casa bem planejada gastando pouco? Pergunta polêmica essa, hein? Eu não gosto de usar a palavra gastando pouco. Porque o conceito de muito e pouco também é relativo. É lógico. Você não concorda? Porque às vezes é barato para mim, pode ser caro para você e vice-versa. Eu começo falando com o cliente que ele tem um mínimo para começar a planejar. Se você chegar hoje para mim, vamos falar em valores, né? Que o pessoal adora saber de valores, né? Lohane, eu quero reformar... Por que eu vou falar de valores? Porque eu ainda sinto que muita gente não tem noção de quanto custa para reformar ou construir sua casa. Por exemplo, um carro é muito óbvio, né? A gente vê propaganda, a gente vê... Então, a gente sabe quanto custa um BMW, a gente sabe quanto custa uma picape. Só que a reforma de casa ainda está num conceito muito... Ai, será que isso dá? Será que isso não dá? Então, se você chega para mim e fala assim, Lohane, eu quero reformar o meu quarto. Quanto que eu vou gastar? Pela minha experiência de projeto, tudo, eu falei assim, Elber, pode variar aqui de 20 a 50 mil ou até 100 mil, se é o limite. Ah, eu tenho 10. Eu falei, não, então eu vou falar assim, se capitaliza mais um pouco para a gente fazer um projeto legal? Por que eu falo se capitaliza mais um pouco? Porque eu sempre falo também que na decoração, na arquitetura, é uma coisa que você não muda todo dia. Uma roupa, eu não gostei dessa blusa... Eu vou lá e compro outra, né? Uma blusa de R$200, R$250. Agora, você planejar a sua casa toda e não ficar do seu jeito, você não vai fazer aquela reforma daqui a um ano de novo, você não vai se gastar. Então, eu sempre falo com o cliente, falei uma ontem aqui no escritório, eu prefiro que você se capitalize e faça de uma vez, do jeito que você quer, o seu sonho, do que você fazer o mais ou menos porque você não tinha dinheiro. Então, se você tiver o mínimo... que eu vou te indicar lá de acordo com a sua demanda, né, o que você quer fazer, você consegue fazer um projeto legal, sim. O projeto, né, tem a ver com planejamento, então, assim, e é a partir do projeto que você vai se planejar. Por isso que é importante ter o projeto. Eu citei, né, o quarto de 20 a 50. Não, Lohane, mas agora eu juntei, eu tenho 30. O que a gente vai priorizar aqui? Ah, eu quero ter uma cama, sim. Ah, não, eu quero ter uma TV, mas aqui não cabe, eu tenho flap. Sabe flap? Aquelas que ficam no teto aí. Ah, então isso é um investimento maior. O que a gente... Então, se o Elber gosta do flap, o que a gente pode tirar aqui para ter aqui a prioridade ao flap, né, com a TV descendo, e sem tirar o conforto, mas ter uma coisa legal do lado da cama. Então, a gente vai equilibrando tudo para chegar no seu orçamento. Existe um ponto de onde começar, por exemplo, ou não? Isso vai muito... do projeto, do planejamento financeiro da pessoa? Existe esse ponto? Não entendi. Você quer estar falando um ponto assim, se você... Pergunta de novo. Por onde começar? Quando eu vou criar quando eu quero decorar... Eu acabei de comprar, né? Acabei de adquirir um imóvel e eu quero transformar esse ambiente. Por onde eu começo? Vamos lá. Vamos falar em ambiente, vamos falar em um apartamento completo, um espaço comercial. Você vai começar primeiro contratando um arquiteto, né? Claro. Esse é o primeiro ponto. Sim, né? Exatamente. Segundo, a gente vai conversar, tudo vem de um briefing. Você vai chegar, você vai me procurar, né? Como que funciona o serviço de arquitetura? Acho que é isso que a pergunta seria, mas vou obedecer essa, né? Para quem também nunca contratou, ficar na dúvida, né? Por onde começa? Você vai entrar em contato com o escritório, você vai falar a sua demanda. Acabei de comprar um apartamento, quero reformá-lo completo. Ou vamos simplificar a pergunta aqui. Quero reformar meu quarto. A gente vai conversar e começa de um briefing, que você vai me falar o que você tem lá que você quer aproveitar, às vezes tem alguma coisa para aproveitar, o que você gostaria que tivesse no seu quarto. Então, é um briefing com várias perguntas que vai perguntar seu estilo, o tamanho da cama. Vai ter perguntas técnicas, seu estilo, qual o tamanho da cama. Mas vai ter perguntas também pessoais. Eu quero ter um cofre no meu quarto, porque eu tenho muito dinheiro, quero guardar lá. Eu leio do lado da cama muito, minha voz. Então, eu preciso de ter uma luminária aqui. E vai ter perguntas no briefing que você nem pensou,
que tivesse para te auxiliar. A partir daquele briefing ali, e assim, pensa que não, mas eu consigo te entender por aquilo ali, eu começo a desenvolver o seu projeto. Eu acho que o briefing, ele tá presente em muitas profissões. Sim. Na sua, principalmente, né? Porque, na verdade, o briefing, as pessoas não acreditam. Tem perguntas ali que são... Certo, assim, pô, o que Lohane quer saber disso daqui, né? Mas eu acho que são perguntas essenciais, porque é a partir dali que você consegue traçar o perfil do seu cliente. E a partir dali você constrói o projeto, né? E as pessoas às vezes não acreditam que são perguntas bobas. Eu tô pensando no seu aqui também, que quando a pessoa te procura, você pergunta, né? Qual que é o seu objetivo, não é isso? Secar, né? O que você imagina daqui a um tempo? O que você come todo dia, não é isso que você pergunta? Então, a partir daí que você vai traçar também as suas estratégias de acordo com a expectativa do cliente, né? Para fazer a melhor... A minha pergunta é, se ela faz assim, por exemplo, se eu te fizer uma pergunta, você fala assim, eu como pão com ovo todos os dias. Não adianta eu colocar outra coisa ali para você. Eu vou ter que inserir o pão com ovo no seu planejamento alimentar, porque para você aderir, você tem que... eu tenho que fazer isso. Eu não consigo... Eu sempre pergunto assim, o que você não abre mão de comer? A pessoa fala, muitas vezes as pessoas falam assim, chocolate eu não abro mão de comer. Ok, eu vou incluir, eu vou inserir chocolate na sua dieta. Vou trocar, né? Vamos trocar o normal para o meio amargo? Exatamente, eu vou inserir de acordo com o que você tem de quantidade. E eu acho que é isso que é importante, né? E você tocou numa coisa muito importante. Prioridades, sabe? E foi até um post que eu fiz segunda-feira que eu comentei assim... E prioridades não quer dizer que isso é melhor ou pior. Vai de cada pessoa, da vivência de vida dela, de tudo que ela passou. Então, assim, quantas vezes chega lá e a pessoa fala assim, não, o lavabo tem que ser o melhor banheiro da casa. Porque eu recebo muita gente, onde as pessoas vão ver, né? Que vou mostrar que eu reformei meu apartamento, né? Quero que as pessoas se sintam bem. Então essa entrada aqui de vir do lavabo na varanda, então lá para dentro você pode fazer uns banheiros mais simples. Então, por exemplo... Agora, tem outra gente que já fala assim, não, Lohane, meu banheiro que eu vou usar todo dia, não, ele tem que ser o melhor da casa. Tô reformando para mim. Quer dizer que quem gosta do lavabo, quem prefere, tá errado? Não, entendeu? Cada pessoa tem as suas prioridades. Então, também quando a gente fala em prioridades, a gente não tá falando em prioridades de valor, tá falando em prioridades pessoais. Né? E isso influencia muito. Entender isso do cliente, exato. Né? Isso também, você falou, influencia em todas as profissões. É muito importante a gente saber entender... as prioridades dos clientes. E é nesse sentido, a gente já falou até um pouquinho, a gente já até comentou um pouco sobre isso. Como que nasce um projeto ideal? O ideal, aquele cliente deixa eu gastar tudo? Não, gente, não é esse. Então, eu acho que o projeto, tenho certeza que o projeto ideal é aquele que alinha a expectativa do cliente, de estética, né, funcional e financeira, principalmente, que os clientes contratam um profissional porque eles não querem errar, né, com a identidade do arquiteto. Acho que quando isso casa, a expectativa do cliente com a identidade do projeto com a identidade do arquiteto não tem erro. E mais importante ainda, ele tem que virar a obra construída. Porque não adianta a gente ir lá fazer um projeto que é um papel, que é o planejamento, e não virar obra construída. Acho que isso, para mim, é o maior desgosto. Todos os arquitetos... frustração, né? Exatamente. Querem a sua obra pronta. Igual você. Você não quer passar uma dieta e ter a pessoa com shape lá, bacana, que não for com shape, mas com melhor qualidade de vida, enfim, poder... Talvez ela está emagrecendo, né? Ou ela quer participar de uma maratona, enfim. Então, a gente quer ter esse retorno. Eu lembro que uma vez meu marido falou, não, mas... ela já pagou o projeto? Eu falei, André, não é assim. Eu quero ver aquilo pronto. Olha só, são filhos, né? É, verdade. Um projeto é um filho. Exatamente. Né? São filhos que você quer que se desenvolva tudo e fica lá, bonito. Que você tem orgulho daquilo, né? Olha que bacana. Acho que daí que vem um projeto ideal, assim, com a Delinha. Legal. E eu acho que o conceito de ideal também, ele tem a sua análise de... a sua variância, digamos assim, né? Não sei nem se eu estou usando o termo mais correto, mas é o que me veio na cabeça aqui agora. Ele varia muito de pessoa para pessoa, né? Sim. O que é ideal para mim não é o ideal para você. E vice-versa, considerando exatamente. todos esses aspectos que você levantou, né? E você, enquanto profissional arquiteta, você, junto com o cliente, traça o ideal para o cliente, exatamente, né?
Não, muito importante você falar isso, porque é isso mesmo, sabe? Eu falo assim, que o projeto tem que ser, na pergunta anterior, a cara do cliente. Eu venho com o meu know-how, minha experiência, viagens, né, que você traz de bagagem, experiência. E é engraçado muito isso, assim, estava até comentando um dia desse, quanto que meus projetos melhoraram depois que eu me casei ou depois que eu tive meu filho. Coisas que, às vezes, em quarto infantil, eu falava assim, a mamãe, né, preciso disso. Aí a gente fazia, mas assim, será que isso funciona mesmo? Mas só depois que você vive aquela experiência que você tem consciência que aquilo melhorou. E não só a gente tô falando muito de casas, né? Mas de lugares que você vivencia. Às vezes você vai num restaurante, entende lá uma coisa diferente, né? Então, tudo isso contribui, sim, para um projeto ideal. E acontece, por exemplo, do cliente, ele contratar o projeto, ele te contratou, você construiu, você teve todo o seu trabalho para montar o projeto dele e tal. E chegar na hora H, ele começar a mudar as coisas que não estão no projeto. Isso acontece? Sim, acontece. Não é frequente, né? Porque hoje em dia, cada vez mais a gente tenta alinhar isso. Hoje em dia, eu tento no máximo nos socorrer, resgato esse cliente, faço uma reunião com ele para saber o que ele está de desacordo, já que ele aprovou uma coisa e está fazendo outro. Mas eu vou responder essa pergunta partindo do princípio que eu orientei o cliente. Eu expliquei para ele, até porque assim, se eu orientei, se ele me procurou, como se o cliente procura, é porque ele quer alguém para ajudar. Senão ele pegava um vídeo no YouTube, que é o que mais tem, né? Faça você mesmo, e faria lá, vendo os vídeos do YouTube, que é possível também fazer uma decoração e como emagrecer, né? Você vê os vídeos, você consegue fazer. Então, eu vou partir do princípio que eu já orientei ele quanto a isso. Eu já expliquei que esse material é melhor do que aquele, considerando características, considerando vida útil, considerando estética. Só que muitas vezes não. O papel do arquiteto, como o papel do nutricionista, é orientar. Se o cliente vai atender ou não, sabe, assim, mesmo você orientando... Não, vamos fazer uma reflexão da sua profissão. Se todo mundo seguisse as suas dietas conforme você falou, caraca, só tinha gente do shape perfeito, maravilhoso aí na praia. Mas eu sou um exemplo, que eu já fui nutricionista, que talvez a gente não alinhou expectativas. Eu gostei muito quando você falou do pão com ovo, que ele me mandou comprar aqueles cookies horrorosos, desculpa a palavra, tá? Nada contra quem come cookies, tá, gente? E deu 2 semanas, eu falei, não aguento comer isso, não. Deixa eu voltar a comer meu pão com queijo aqui que eu comia. Então, assim, muitas vezes, mesmo que orientado, né? Mesmo eu sabendo que o pão com queijo faz mal, o cliente não segue. Então, só que é uma pena, porque quando você orienta e quando eu oriento... e o cliente executa outra forma por não entender, por isso que eu falo que hoje em dia eu resgato esse cliente para entender por que ele não está seguindo, o que ele está entendendo que eu fiz de errado, o que não está... o que não atendeu a expectativa dele, porque mal orientado ele faz um mau gasto do dinheiro, você não concorda? E o que é o nosso dinheiro? Tempo de trabalho, né? A gente está jogando, ele está jogando tudo para o ralo. Então, eu passo por esse posto, é isso mesmo, porque eu orientei, ele não quer seguir, né? Ele não quer acatar. Existe o conceito, assim, existe o conceito de verdade, de bom gosto e mau gosto? Essa pessoa, ela tem um bom gosto, essa pessoa, ela tem um mau gosto. Existe isso mesmo? Ai, meu Deus, pergunta polêmica essa. Deixa eu beber bem uma polêmica. água. Vamos lá, como que eu vou responder isso? Existe, como a gente está falando do projeto ideal, existe o conceito que bonito e feio são relativos. Concorda? O Ótimo. que é bonito para você pode não ser para mim, por mais que Gisele Bündchen seja essa maravilhosa, se você entrar no Instagram dela, vai ter gente falando que ela é feia lá. Ok, então isso a gente se entendeu aqui. Só que existe uma questão estética. O que é estética? Nada mais que o estudo do belo, né? É o que as emoções e da pessoa, como ela reage em relação ao estético. Então, assim, é a percepção do que é considerado beleza. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, que até a gente está conversando antes aqui.
para vocês entenderem também o que eu quero falar. Vamos todo mundo agora pegar o celular. Uma coisa que está super na moda aqui, decoração do BBB. Se você entrar... Agora, sem conversar aqui por que a decoração do BBB é desse jeito ou daquele jeito. Então, a gente vai levar horas falando dessa decoração do BBB, que tem um propósito, por que ela é assim. Lógico. Mas se você entrar no quarto do BBB, você vai ver lá aquele monte de... Muita informação. Aquele excesso, exatamente. É papel de parede de uma cor, cama de outro, não sei o quê. Então, lembra aqui. Mas você pode olhar aquilo lá e falar assim, pô, é bacana, eu gosto. Não tem problema nenhum, ok? E agora vamos pensar num segundo ambiente aqui. Aqui já tá mais limpo, tá vendo? Ó, o fundo preto, claro que é a proposta do estúdio, uma decoração mais industrial. Quando você vê a decoração do BBB e você vê essa, você não concorda que essa tá... Sua mudança de senso estético mudou? Porque daquela mais informação você fala assim, não, aqui tá 90% das pessoas, não sei você, né? Tô falando isso. Mas agora vamos pensar num terceiro ambiente mais clean. Lembra aquele filme Parasita? Sim. Ganhou prêmios, tudo. Gente, filme Parasita, filme coreano. Entra aí, digita filme Parasita. Casa do filme Parasita. Digita isso no Google agora aí. Aquela casa maravilhosa, toda clean, os ambientes lindos. Eu olhei, lá na cozinha dele, só tinha, assim, um ponto laranja na cristaleira. Então, vamos lá. Você saiu de uma decoração carregada, você conheceu uma intermediária e agora você conheceu uma bacana, ok? O extremo. Exatamente. Se ainda, depois que você vê essa do Parasita, você ainda preferir a do BBB, e aí, você tem bom gosto ou mau gosto? Então, aí é isso que eu quero chegar. Que quando a gente fala de bom gosto e mau gosto, eu falo que o mau gosto se pega pelo excesso. Talvez não existe uma pessoa com mau gosto, existe uma pessoa mal orientada quanto àquilo. Se me chamarem para ir lá no quarto do BBB hoje, eu consigo tirar aquele monte de excesso. E fazer um quarto ainda que atenda ao programa, né? Que eles têm toda essa questão de excesso por uma questão lá da confusão dos participantes, sim. Mas com um bom gosto. Ai, ficou confusa a minha resposta? Não ficou confusa a sua resposta. Eu acho assim, porque na verdade eu acho que eu quis levantar essa questão mesmo por saber que é polêmica. Sim, né? sim. Eu sei que é polêmica. Por não querer te colocar, né, em maus lençóis, digamos assim, mas por ter uma percepção, a sua resposta me sinaliza para uma coisa que é o seguinte. Eu acho que muita coisa depende, me corrija se eu estiver errado, muita coisa depende... Você me falou assim, 90% das pessoas preferem este ambiente ao coisa do Big Brother Brasil, ao quarto do Big Brother Brasil. Mas tem gente que vai preferir. Sim. E eu acho que tudo depende do ponto de vista, sabe? Eu tô indo numa linha... Eu fiquei pensando assim, sabe? Porque, assim, na verdade, é o seguinte... Você não concorda que... Vamos parar de ambiente. Você não concorda que se você chegar numa praia hoje, cheia de barraca, aquela confusão de não sei o quê, de ambulante, o picolé, não sei o quê, você vai ter uma sensação... Com certeza. Do que é aquela praia maravilhosa. Com certeza. É isso que eu quero chegar, Entendi. Entendeu? É isso que eu quero chegar. Uhum. Quando você tem... até o olho, o visual, descansa o olhar, sabe? Isso assim, aí, até as suas emoções, assim. Então, tudo... Então, quando a pessoa tem... Não tem problema você gostar desse excesso, mas eu tenho certeza que que essa quantidade de informação organizada vai tornar a sua vida melhor. Entendi. Ela desperta... Pessoas com excesso... Vamos... pensar menos nisso. Ela desperta em você coisas, né? Boas, exatamente. Boas, assim. Durante a sua resposta, eu me lembrei de uma situação. Não tem muito a ver do que eu vou falando, mas eu acho que muito se aplica a isso também. Recentemente eu fiz uma viagem para Jericoacoara
E aí, maravilhoso, já foi. E aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, porque eu odiei Jericoacoara. Eu falei, gente, como? Como que a pessoa... Mas aí, depois eu cheguei à seguinte conclusão. E aí, eu, conversando com os meus amigos, eu cheguei à seguinte conclusão. Depende do seu estado de espírito também. Sim. Depende de como você está. Porque você vai pra Jericoacoara. Primeiro, você tem que entender a concepção do local. Do local, sim. Você não vai buscar, assim, claro, tem as pousadas luxuosas, não sei o que, a gente pode dizer pousadas luxuosas, mas mesmo você estando nas pousadas luxuosas, a concepção do local é uma concepção mais bucólica, né? É uma concepção mais pé na areia. Se você não está disponível a isso, não adianta. Você não, exatamente. Né? Você não vai gostar. Você não vai gostar. Então, não é porque você tem mau gosto porque você não gostou de Jericoacoara. Na verdade, o seu estado de espírito não é propício para aquele local, né? Exatamente. Como você foi não é propício para aquele local. Então, assim, só para finalizando, né, sem falar muito de bom gosto, e como eu quis trazer a ideia da praia, da beleza, então, assim, é importante, sabe? A beleza influencia visualmente no emocional das pessoas. Você pensa que não, mas... como seu olhar descansa? Como é mais tranquilo ter um ambiente... certeza. Mais clean, né? Exatamente, sem muita informação, sabe? E como que você consegue aliar... Eu sempre faço essa pergunta, fiz pergunta para as pessoas da estética, para o dentista, para o Dr. Tony. Como que você consegue aliar a expectativa do cliente à realidade? A satisfação dele depois de pronto. Nossa, porque com certeza você, como você disse, né? O projeto você construiu, é um filho, aquilo te dá uma satisfação muito grande. E o cliente? Como aliar isso? Assim, não era bem isso que eu estava vendo no projeto. Acontece isso? Então, assim, na verdade, o cliente não compra o papel, né? Que é o projeto, né? Ele compra lá o sonho dele realizado. Que seja uma casa do jeito que ele me pediu, que seja um ambiente comercial que ele me contratou para aquele tipo de cliente que ele quer vender para aquele. Então a expectativa está aí. Vamos voltar que eu já te respondi um pouco assim. Tudo começa com bom briefing, que a gente já comentou de todas as profissões ter um bom briefing. Então, eu sempre falo que se o briefing não estiver alinhado, nada funciona. Vamos partir do briefing. Já aconteceu de depois do projeto pronto, o cliente sentir falta de alguma coisa, sim. E geralmente, o que ele sente falta não é da arquitetura, é de imprimir alguma coisa da personalidade nele que está faltando, naquele ambiente, comercial e residencial, tá? Então, fiz um escritório de advocacia, enfim, ficou muito bonito, e no final ele tinha quadros da mãe, que também já foi advogada, assim. E ele queria, Lohane, tô precisando colocar aqui os quadros da minha mãe, não tô gostando, assim, né? E o que eu faço? Então, a gente conseguiu, mesmo sendo umas pinturas, assim, que não estavam alinhadas ao conceito do projeto, a gente só foi trocando as molduras, tudo, e conseguimos satisfazer ele. Não, agora tá ok. Então, começa com um bom briefing, vou colocar dessa forma, mas que vem de tudo que, né, você repetitiva aqui, tudo a gente falou de você imprimir sua personalidade, você imprimir seu gosto, você imprimir... Vou falar mais uma vez, gente, sua casa tem que ser a sua cara. O papel do arquiteto é passar e te ajudar nessa etapa. Só que no final você tem que olhar para o ambiente e se ver nele. Você tem que se ver, você tem que se enxergar e querer ficar naquele ambiente ali. Com certeza. Porque... se não tiver isso, não vai para frente. Não... O que fazer, Lohane? E o que não fazer quando a gente está planejando a nossa casa? Vamos primeiro pelo que não pode fazer, que é o mais importante? Vamos lá. Primeira coisa muito importante, gente. Vou falar o que a gente já falou anteriormente aqui. Não salve aquela pasta do Pinterest e queira tudo na sua casa. Fuja dos excessos. Acho que o maior erro da decoração é você
ter aquele ambiente todo cheio de coisa. Não tem problema você ir para Jericoacoara. Eu tenho costume de, sempre que viajo, trago imãs de geladeira. Eu trago também. Tá? Então, assim, como arquiteta, até feio falar isso, mas na minha lateral da geladeira é cheio de imã. E eu amo, porque conta a minha história. Conta as histórias. Talvez quando eu vou tirar foto na casa de um cliente, né? Que é uma foto que eu vou usar para o meu Instagram, eu retiro aquilo, mas eu coloco de novo porque conta a vida. Então, só que eu sei praticar isso sem acesso. Então, é aquele senso que você tem, né? Eu sei qual imã comprar, que ele é bonito, vai ficar bom com o restante. Né? Não vai ter uma galinhazinha de Recife, não. Tem uma praiazinha lá, de Olinda, né? Vai ter uma praiazinha lá. Então, tudo que você... Sempre que você olhar para o ambiente e ver que ele está com muita coisa, ele está com excesso. Então, pratique o desapego, não faça ambiente com excesso. Menos é sempre mais. Vou citar 3, tá? Pra gente, 3 não e 3 sim. Outra coisa, fuja dos modismos, gente. Pelo amor de Deus. Porque agora tá em mote a decoração com cores. Ano que vem, imagina, aí você tem que reformar sua casa de novo, porque agora esse ano é o verde, e ano que vem a Pantone colocou o roxo, e no outro ano colocou o amarelo. Fuja de modismos. Defina um estilo, como a gente sempre conversou, e não gaste seu dinheiro com coisas desnecessárias. Definindo modismo não. Seguindo um estilo, exatamente, é muito mais fácil. Então, fuja de modismos. E o terceiro, que é o que muita gente faz errado também, é comprar coisas fora da medida do ambiente. Uma sala pequena, inventa de colocar aquele sofá retrátil gigante, aí não cabe mais nada. Aí coloca o tapete menor, aí vem com aquela mesinha. Ou senão já tem um ambiente bacana, mas não tem noção na hora de comprar e compra um vaso de planta gigante, coloca lá. Então, assim, proporções e medidas é muito importante, porque influi diretamente na estética do seu projeto. Tá? Então, dei 3 que você não pode usar. Vamos relembrar aqui. Fuja de modismos, evite excessos e compre móveis proporcionais, né, ao ambiente que você vai decorar. Agora vamos ver o que fazer. Bom, primeiro eu já falei base neutra. Se você tiver uma base neutra, sofá, cortina, tapete, o restante que entra com ponto de cor, tudo, sucesso total, tá? Sucesso total. Então, invista na base neutra. Segundo, importantíssimo, eu sempre falo, iluminação. Iluminação é 90% de um projeto. Não adianta você ter uma cadeira cadeira luxuosa, né, de um design famoso, que seja os irmãos Campana ou outros, assim. Se você não tiver iluminação adequada, acaba com o seu projeto. Lembrando, sempre luz amarela. Falo isso direto no meu Instagram, depois no final a gente vai passar o @ aqui, né? Luz amarela, gente, luz branca somente em hospitais, tá? Por favor. Terceiro, que a gente já falou, vou ser repetitiva aqui, estética e significado. Faça sua casa com a sua personalidade. Então, assim, quando você for comprar uma coisa, pensa que ele tem que ser bonito com significado. Eu fui lá na onde e comprei um quadro de um cocar de índios porque tá na moda. O que isso tem a ver com você? Só porque você viu na casa de fulano. Entendeu? Assim, sempre que você... Não gaste dinheiro à toa. Compre coisas que tenham a ver com a sua personalidade. Todo mundo tá usando adega agora. Nem bebo vinho, mas eu vou ter uma adega, tá? Aqui, porque tá na moda. Não. Estética e significado. Então, vamos lá. 3 coisas tem que ter. Base neutra, iluminação e sempre comprando as coisas pensando na estética e no significado. Eita, quantas dicas, hein? Muito boas essas dicas aí. Anota aí, pega e anota as 3 do que não fazer e as 3 dicas do que fazer. Isso é importante. Aqui você vai ver, Lohane deu várias dicas aqui, 3 de cada para você construir o seu ambiente. Exatamente. Né? Mas, lembrando, contrate um arquiteto. Bom, tem cada vez mais crescente apartamentos menores. Isso já é muito comum nos grandes centros, em São Paulo, Rio, né? Isso já é muito comum. E aqui em Vitória, quem também mora aqui em Vitória e Espírito Santo, isso está crescente, né? Você acha que essa tendência ela veio para ficar?
a gente conversou nos bastidores, eu não gosto muito da palavra tendência. Eu falo que é uma necessidade. Ótimo. Como você falou, as pessoas cada vez mais querem morar em perto de grandes centros, ela quer descer e ir na padaria, ela quer fazer tudo com pouca distância. Então, aqui em Vitória, já se viu isso, que não adianta agora nos bairros mais nobres, né, que a gente fala aqui muito de Praia do Canto, enfim, Jardim da Penha, de fazer só apartamentos grandes, né, para a família, porque tem essa procura muito grande dessas pessoas que tem muita gente que não casou ainda, saiu da casa dos pais, né, ou tem muita gente que depois da pandemia, né, que faz muito home office, né, home office não, trabalha, fica uns dias no local, vem trabalhar no outro, então essa tendência veio para ficar, assim, é uma necessidade que surgiu. Então, e o que acontece nesses grandes bairros de procura? Não tem mais terreno, um metro quadrado. Caro. Caro, exatamente. Então, vamos fazer apartamento compacto para atender essas pessoas que têm essa necessidade. Então, ele veio para suprir a necessidade e facilitar a rotina dessas pessoas. Então, qual é a diferença desses apartamentos para o restante? Primeiro que ali a pessoa tem tudo que precisa. É tudo compacto, né? Economiza na decoração, né? Que são menores também, né? Tudo compacto, sem espaço ocioso. Não tem corredores grandes. Geralmente são integrados os ambientes, né? Já cozinha, já vai para a sala, tudo. E evita também o acúmulo, né? Também a gente tem um consumo mais consciente. Outra coisa legal desses apartamentos é que cada vez as próprias construtoras já colocam no conceito esses serviços de lavanderia, isso é muito bom. De limpeza. Então, assim, gente, se mudar para um apartamento desses, as pessoas que têm vida corrida, né? Ou seja, um casal, ou quem está começando a vida, são maravilhosos. Imagina, ó, já resolve sua roupa, já resolve sua limpeza, chega, dorme, assiste ali seu filme, já faz seu lanchinho, já sai. Então, assim, eu acho que foi a melhor coisa que se inventaram nos últimos tempos. Isso é muito bom, até mesmo por conta da praticidade e do custo, por exemplo, se a gente for pensar em custo de condomínio, né? Sim, também, sim, tem que pensar nisso, né? De custo de condomínio, de luz, os custos como um todo, né? Porque você tem um menor apartamento custo. mais compacto, você paga menos condomínio, você paga menos energia, você paga menos água, você paga, né? E menor custo de manutenção também, né? Não tem muito o que falar. E só para te falar assim, só que essa necessidade, para nós arquitetos, sabia que é um grande desafio esses apartamentos pequenos? Eu imagino. É muito mais difícil e é engraçado. Não, mas meu apartamento é pequeno, você vai ter menos trabalho. Muito pelo contrário. Eu imagino. Porque você tem... E o cliente chegou àquela super demanda, né? Eu quero isso. O apartamento está em 70 metros quadrados, né? Mas eu quero... até falei 70, falei grande, né? 60, 65. Eu quero isso, preciso de lugar para isso, preciso de lugar para isso. Às vezes tem um pet, né? Que tá muita tendência hoje em dia, né? As pessoas, muitas preferem não ter filhos e têm animais. Tem que ter lugar para gato, para não sei o quê, para não sei o quê, não sei o quê. Aí, um recente que eu fiz, eu lembro que a mãe da proprietária até falou: Lohane, estou impressionada. Estou até trazendo umas coisas lá de casa para cá, eu te pedi armário, assim... Mas tem até mais do que eu queria. Ela falou, graças a Deus. Então, é um grande desafio esses apartamentos pequenos, sabia, pra gente? Eu imagino que deva ser mesmo um grande desafio. Porque, assim, trazendo pra minha realidade enquanto docente, às vezes quando, assim... Óbvio, né? Proporções, assim... Porque a gente sempre tem a tendência de trazer pro nosso universo, né? Sim. Por exemplo, você tem, sei lá, uma disciplina de bioquímica... Como que você consegue compactar numa carga horária de toda a disciplina? Porque ainda mais aquilo que é a nossa área, né? Sim. Então, você que é a sua área, compactar num espaço pequeno... Como que eu vou compactar uma disciplina de bioquímica? Para mim, o estudante tinha que ter 300 horas de bioquímica, né? E ele tem 30, 40 horas, 60 horas no máximo. Né? E imagino que isso deva ser um exercício muito grande. E assim, e o interessante também é que várias empresas também já se adequaram para isso. Porque quando eu falo empresas de móveis, porque tinha empresas que você chegava lá, eu quero um sofá de 2,30. Não, a gente não vende.
É só a partir de 2,80, 2,40. Ah, eu preciso de uma mesa pequena. Aí não tem. Então, assim, e é importante também não só os arquitetos, mas as empresas, todos por trás, acompanhar isso toda também. A cadeia, exatamente. Né? A cadeia, ela tem que seguir a tendência, né? Porque, enfim, chegou para ficar, você tem razão. E vamos lá, você não gosta de tendências, você falou, então vou botar assim, quais são as perspectivas para a arquitetura nos próximos anos? Gente, a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Eu sempre termino com essa... Né? eu sempre termino com essa pergunta. Quais são as suas perspectivas para o mercado da arquitetura para os próximos anos? Vamos lá. Seguindo um pouco a minha identidade de projeto, né, que é uma identidade mais contemporânea, atemporal, com linhas mais retas, que, como você falou no início, né, eu preservo a identidade e a história do morador. Isso é muito importante no meu escritório, assim, o cliente se sentir em casa. Então, não gosto de modismo, né, não gosto de tendência, mas continuar as coisas que vieram já há muito tempo e vão perdurar por muito tempo. Base neutra. Gente, anota base neutra e não esquece. Ela já falou isso várias vezes, que é mais importante. Segundo, decoração sem excesso, né? Quer usar cores? Eu gosto de muitas cores. Vamos tentar cores pontuais. É muito mais fácil você trocar uma almofada, uma capa de almofada, do que você trocar o seu sofá inteiro. Então, assim, pense sempre em cores pontuais. Revestimentos naturais, né? Que eu acho que nunca saiu de moda. Então, tanto assim, opte sempre por usar uma madeira natural, um tecido de linho, pedras naturais, quando você puder, né? Assim, então, assim, sempre elementos naturais nunca saem de moda, acho que eles vão perdurar. E quando você for comprar móveis, eu acho que sempre opte por móveis de linha retas, porque também nunca saem de moda, né? Sempre estão perdurando aí por muitos e muitos anos. Acho que o que eu tinha para falar de tendências é continuar nessa questão das coisas que nunca saem de moda. Acho que é importante você sempre focar no que não sai de moda. Você sempre vai ter sua casa temporal, você troca uma almofadinha, você troca um quadro, dependendo do seu estilo. Se você era roqueiro na adolescência e agora virou paz e amor, você só troca os quadros e a decoração. Sua base neutra vai continuar lá perdurando por muito tempo. Muito bom, muito importante, muito, muito, muito interessante. Todas essas dicas que a Lohane deu. Lohane, Lohane Zucoloto Arquiteturas, Zucoloto com 2 T's. Lohane Zucoloto com 2 T's, Arquitetura. Não deixe de segui-la também, que é o mais importante, que é a nossa convidada. Muito obrigado por eu que agradeço o convite, adorei. Gentileza, por você aceitar o convite, por dividir o seu conhecimento com a gente, foi muito bom. Claro, eu que adorei, porque é sempre bom, né? Você também conversar com profissionais de outra área, que você vê também outra perspectiva, né? Porque muitas vezes a gente está naquele nosso mundinho e é muito importante estar com outros profissionais para você entender isso e incorporar isso na sua profissão também. É isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Mais uma vez eu pedi de seguir a gente nas plataformas, no Instagram, seguir a Lohane no Instagram. A gente se vê em mais episódios por aí. Até mais. Muito obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau pra vocês.